Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que Ele nos fez. Por isso nós estamos alegres sempre, por estar aqui nesse dia com vocês, fazendo aquilo que o Senhor nos fez, nos convidou a fazer. Bom dia, Rita, bom dia, Simone, glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Ju. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, queridas, maravilhosas. Bom dia, Rosilda, linda. Bom dia, meninas. Bom dia. Ai, que dia maravilhoso. Tá chovendo aí na região de vocês? Essa noite deu uma tréguazinha aqui, não choveu. Mas tá assim um clima muito bom, muito gostoso. A gente estava em Brasília, estava muito quente. Bom dia, Kátia. Bom dia. Bom dia. Gente, nosso tema hoje, meu Deus, cada dia fica melhor, né? O de ontem, Senhor amado, que tema foi aquele? Que falou da nossa identidade. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Tá ventando aí? Tá quente, Márcia? Pois é. Aqui tá um clima muito bom, glória a Deus. E hoje, nosso tema hoje é hora 16. Nós já estamos nas 4 horas da tarde. Hora 16, entregue sua vida a Jesus. Eita, Senhor, o que o Senhor vai falar com a gente nesse tema hoje? Meu Deus, entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar para a gente entrar nesse devocional, porque eu quero ser igual ontem, liberar vocês mais cedo, tá bom? Para que a gente venha participar de outras atividades. Temos a live da nossa mentora logo após essa, e vai ser uma bênção também do mesmo jeito. Ontem foi uma confirmação, a live da doutora Ângela, a live 8 e 1 da Ângela Cirino, foi a confirmação de tudo que nós falamos aqui. Gente, eu falei assim, Jesus, como que o Senhor é lindo, como que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tão maravilhoso que o Senhor Ele derrama a palavra dele sobre a terra. Deus derrama a palavra dele sobre a terra. Bom dia, Ana Lúcia. Ele derrama a palavra dele sobre a terra. Meu Deus, como é maravilhoso o que Jesus faz com a gente. É confirmação daquilo que o Senhor está apontando. Deus, ele todos os dias, ele dá um maná fresco, uma unção fresca. E ele vai, sabe, afirmando isso conforme as pessoas vão se disponibilizando. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Pai santo e poderoso. Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor e hoje nós iremos falar de Ti. Então nos inspire, como sempre. Nos inspire. O Senhor é a nossa maior inspiração. O Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos resgatou, que nos deu vida. Ah, Senhor, como nós nos alegramos em Ti. Jesus, esteja aqui conosco, presente no Teu santo nome, Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Meninas, hoje, o tema hoje, hora 16, entregue sua vida a Jesus. O ano novo sou eu, o algoritmo da vida. Entregue a sua vida a Jesus. E eu deixei aqui um versículo aqui para vocês que está em Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Tudo o Senhor fará. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e nós confiamos nele, podemos descansar. Esse versículo, ele quer dizer exatamente sobre isso. Quando nós confiamos no agir do Senhor, nós conseguimos chegar, nós conseguimos atingir aquilo que nós precisamos para aquele tempo. E muitas pessoas pensam que esse versículo é só na hora que a pessoa vai levantar a mão. Não é não, gente. Esse versículo, ele é de todos os dias. Ele é um versículo diário.
E eu tenho esse versículo, sabe, gravado na tábua do meu coração. E eu recito esse versículo praticamente todos os meus dias. Eu falo assim: Senhor, eu estou entregando o meu caminho a Ti. Eu quero dizer que eu estou entregando esse dia ao Senhor. O meu caminhar nesse dia, eu estou entregando ao Senhor, pois é em Ti que eu confio. E eu sei que o mais, aquilo que eu nem penso, o Senhor fará. Olha só, quando a gente faz isso, literalmente nós entregamos o nosso dia ao Senhor, nós entregamos a nossa vida a Jesus para Ele tomar conta. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a um segundo. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe, porque Ele é o dono da nossa vida. Jesus é o dono da nossa vida. Então eu não poderia deixar de entregar esse versículo para você nesse dia e te ensinar a você andar nesse caminho com Ele. A pedir: Jesus, entre aqui, caminha comigo, porque eu preciso do Senhor. Entregando aqui, esse dia entregando o meu caminho ao Senhor. Muitas vezes a gente pensa que esse versículo é só na hora, né, de que a gente levanta a mão. Não, não é, gente, eu tô repetindo de novo, não é. Ele é um versículo diário. Ele é um versículo diário, não é só no momento da convenção, não. Ele é um versículo de todos os dias. Porque é do Senhor que vem a nossa força, é do Senhor que vem a nossa fortaleza, é do Senhor que vem, sabe, os sims. É do Senhor que vem, gente, é a nossa esperança. É dele que vem, não há outro. É dele que vem. E olha só, o livro vai falar aqui que aborda, né, que o livro tem uma perspectiva de um olhar diferente sobre Jesus. Se Jesus não tivesse existido, ninguém poderia tê-lo inventado. Jesus foi o maior revolucionário em toda a época e será em todo tempo. Então, se Jesus não tivesse vindo ao mundo, gente, a criação de Jesus, ninguém poderia, não existe uma mente humana que poderia inventar Jesus. A Fabiana está perguntando onde está esse versículo. Ele está em Salmo 37, capítulo 37, versículo 5. Ele é gente, grava aqui na tábua do coração. Grava na tábua do coração. E todos os dias recita esse versículo. E entrega realmente. Amém? Então, olha só. Ninguém poderia ter inventado Jesus. Jesus foi o maior revolucionário em todas as épocas. E será em todo o tempo. Quantas pessoas tentam criar um personagem, né? Um padrão de Jesus, mas não conseguem nem chegar perto dele. Por quê, gente? Porque Jesus é a própria expressão de amor. Jesus é a própria paz. E JB diz aqui que algumas pessoas criaram um outro Jesus, tentam, né, criar um outro Jesus, um popstar, inclusive que parece até um Papai Noel. Quem traz um saco cheio de presentes e nunca exige nada de nós. Ele ainda faz gracinha, né? Ele aqui no livro que ele ainda faz assim uma certa gracinha. Ho, 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 estou chegando com um saco cheio de presente. Ho, ho, ho. Não é esse Jesus. Não é esse Jesus, né? E ele fala aqui que para muitos de nós é um animalzinho de estimação. É um bichinho de pelúcia, é um brinquedo de criança. E quando as pessoas pensam assim, a cruz virou um amuleto, um patuá, um pé de coelho para dar sorte. E a mensagem da cruz nunca será essa. Né? E o pecado que ele exterminou completamente no Calvário, aonde ficou? Quando ele tomou sobre si os nossos pecados, quando ele tomou sobre si, aonde ficou? Ficou só ali? Só na imagem? Só no pensamento? Só naquilo que as pessoas
falam. Então, olha só, virou uma obscenidade linguística ou uma brincadeira. E ele chama atenção, gente, ele está aqui chamando atenção. E ele fala assim que o Jesus que pintamos em nossa sociedade está bem longe do Jesus das Escrituras. E hoje a gente vai andar um pouquinho sobre ela. Tá? Ele colocou aqui vários versículos para que a gente ande sobre a palavra, né? Então, esse Jesus desenhado por nós, segundo a nossa própria imaginação e agenda política, nunca teria dito o que o Jesus da Bíblia disse, como coisas do tipo: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Jesus, ele está falando isso todos os dias para nós. O que põe a mão no arado e olha, e outra, né, para trás, não é digno do reino de Deus. São palavras de Jesus. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Olha só. Então, a mensagem do Evangelho é essa. Dentre outras e outras e outras. Ele fala assim, ó, se o teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora. E outra palavra que Jesus nos fala: ame os seus inimigos. Porque amar os nossos amigos é muito fácil. Amar aquele que nos ama é muito fácil. Ame os seus inimigos. As pessoas querem ouvir um Jesus bonzinho. Jesus anda na contramão do mundo. Ele sempre vai andar na contramão do mundo. E a mensagem de Jesus, o verdadeiro, não o falso, é firme, é revolucionário, é provocativa, é confrontadora. Para segui-lo é preciso determinação. Eita! Para segui-lo é preciso determinação. Ser seu discípulo não é para qualquer um, não. Ser discípulo de Jesus não é para qualquer um, não. É preciso determinação. É preciso falar assim, eu quero seguir. Mas, olha só, como que a gente vai seguir alguém que a gente não conhece? Se você seguir alguém que você não conhece, você se perde no caminho. Você se perde, sabe? Quando vir alguém, um outro personagem, você também segue aquele. Então, você precisa conhecer aquele que você está seguindo. Eu achei tão, sabe, tão pontual esse tema, sabe, esse capítulo, esse tema aqui que o JB nos trouxe, porque é muito fácil a gente falar de muitas coisas, mas e falar do nosso Salvador, como que é? E viver o nosso Salvador, como que é? Então, olha só, viver as implicações do Evangelho exige uma atitude radical. Não existe verdadeiros cristãos de meio período. Não tem como você pela manhã ser cristão e à tarde você não ser. Não tem como você ir na igreja no domingo e na segunda-feira você voltar para os rudimentos que você era antes. Não existe. Você não consegue. Não existe cristão de meio período. Não existe. Isso é uma consciência que nós temos que ter. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida sempre. Aquilo que eu sou lá na minha igreja, eu preciso ser lá fora também, porque eu sou a igreja. Eu sou a igreja que leva a palavra de Deus. Às vezes eu não preciso nem falar. Mas a minha conduta, onde eu chego, ela já diz quem eu sou. Ela diz quem eu sou. E olha só, somos discípulos de Cristo em tempo integral ou somos somente uma farsa com o nome de cristão? Meu Deus, hoje tá grosso, gente. Vou até beber uma água aqui. Hoje tá grosso. Mas é preciso de comidas grossas para nos dar sustância mesmo. Ó, Cristo estava mais interessado no crescimento. Cristo estava mais interessado no crescimento do que no conforto, na santidade do que na prosperidade, no sacrifício do que no egoísmo. Para Jesus o caminho é apertado mesmo.
O caminho é estreito e apertado mesmo. Segui-lo é uma opção de alto risco numa estrada cheia de espinhos. Nós vamos encontrar muitos espinhos. O ensino de Jesus é contundente. Jesus é o caminho que te leva à paz e segurança. Muitas pessoas vêm a Jesus achando que podem continuar do mesmo jeito, sem nenhuma mudança, sem nenhum compromisso, com enganos, com falsos rudimentos. Meu Deus! Quanto temos Jesus passado por momentos de luta, mas passamos com Ele. Quantas vezes, né, nós passamos momentos de luta, mas quando nós passamos com Ele, o fardo fica leve. Quando nós passamos com Jesus, o fardo, né, ele fica leve, fica suave, fica fácil de carregar. Por quê, gente? Porque o amor de Cristo por nós é tão grande que passamos por desafios sim, mas passamos na certeza que só é passagem, nós iremos sair dele. Tem alguém falando aqui que chama ele de Senhor, mas não permite que ele governe as suas vidas. Exatamente. O Senhor governa a nossa vida. Se a gente não permite, ele não é o Senhor. Exatamente. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É só um personagem, uma ficção? É algo que alguém conta? É algo que você ouviu os seus pais falando? É alguém que quando você vai na igreja alguém fala? É um personagem, é um Papai Noel? É o que? É um popstar? É um superstar? É o quê? O que é Jesus para você? O que é Jesus para nós? No Monte Hermon, ele pergunta, alguém, né, pergunta, quem dizes os homens que eu sou? Ele faz essa pergunta, quem dizes os homens que eu sou? A resposta a essa pergunta é a pedra, qual estamos sendo postos. Ele é a rocha, aonde nós somos edificados, aonde nós estabelecemos, onde ele estabelece um governo na nossa vida, uma direção. Porque quem espera, olha só, quem espera Jesus só nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Quem espera Jesus aqui, gente, somente aqui, é o mais miserável de todos os homens. Então nós temos que viver Jesus aqui, porque a nossa vida não é aqui. Nós temos uma eternidade para percorrer. Nós temos uma eternidade para alcançar. E nós temos o reino de Deus, ele já estabeleceu aqui nessa terra. E nós temos que aprender a viver esse governo de Deus. Então, quem dizes que eu sou? Quem Jesus é de fato? Ele é o Filho de Deus vivo, que foi gerado, não criado, que não possui começo, porque ele é o começo. Né? E João diz, o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Pedro, no dia de Pentecoste, afirma aos judeus, vocês mataram o autor da vida. Olha só. Exatamente, Jesus ele é a plenitude. Jesus, ele é, sabe, ele é o tudo na nossa vida, gente. Sem ele a gente não existe. Sem Jesus nós não conseguimos andar, nós não conseguimos fazer nada. E vou repetir de novo, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, então ele já era. Ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faz. E essa palavra está em João, capítulo 1, versículo 3. Ele já era o verbo, ele já existia. Jesus já existia. Antes de tudo, ele já existia. Exatamente porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. E aqui vai falar que o profeta Miqueias diz que o Messias
que haveria de nascer já existia antes da fundação do mundo. É o mesmo testemunho que Jesus dá de si mesmo nos evangelhos. E aqui ele vai dar uma explicação aqui de logos. O que é logos? Logos é razão, o princípio da inteligência. E ele fala assim, o logos existe antes do ponto do tempo em que a criação teve o seu início. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele era, ele é e ele há de vir. Meu Deus, ele era, ele é e ele há de vir. E essa é a certeza, essa é a esperança da glória que nós precisamos ter. Em 1 Timóteo 6,16 fala assim: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele toda honra e poder eterno. Amém. Ele, o Logos, é quem revela Deus aos homens. Filipe procura Jesus e pede: mostra-me o Pai. Filipe quando esteve com Jesus, ele falou: mostra-me o Pai, eu quero conhecer o Pai. E olha o que ele respondeu. Ao que Cristo responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido. Quem me vê a mim, vê também o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. As pessoas não reconheciam. As pessoas estavam com ele, viam ele, mas não reconheciam. E Jesus era tão transparente. Tudo que Jesus fazia era tão transparente. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tão decepcionados, eles estavam tão frustrados. E eles vinham naquele caminho falando a respeito de Jesus. E Jesus aproximou deles. Aqueles 2 discípulos, eles estavam voltando para a terra de sequidão, para uma terra que não produzia, para uma terra que não era. Jesus já tinha tirado eles dali. E olha só o que aconteceu. No caminho, eles iam falando: ah, mas Jesus fez isso, ah, mas Jesus prometeu, ah, mas Jesus aconteceu. E eles vinham falando tanto, e eles não reconheceram Jesus. Quantos de nós estamos andando no caminho sem reconhecer Jesus? Jesus foi nos apresentado, a gente olhou para Jesus, a gente aceitou Jesus, a gente aceitou, sabe, a verdade de Cristo. E quantas vezes nós estamos retrocedendo no nosso caminho? Aqueles 2 discípulos, eles estavam decepcionados. Eles estavam voltando para um lugar que não produzia, para um lugar de escassez. Quantas vezes nós estamos voltando? Mas Jesus é aquele que está em todo o tempo e ele resgata os seus. Jesus, ele resgata os seus. E aquele homem aproximou e ouvindo, falando, e ele ainda falava: mas ele fez isso. Ah, mas ele nos abandonou. Não, mas olha aqui, Jesus tentando reavivar. Mas quando chegou ali, naquele lugar, naquela mesa, e eles falaram: ah, então fique aqui conosco, já se faz tarde, o senhor vai embora, já se faz tarde. E quando ele partiu o pão e falou as palavras de vida, eles reconheceram na mesma hora: é o Senhor, é o Senhor. A alegria deles voltaram, sabe, a esperança deles voltaram. E como Jesus se apresenta conosco na mesa, como Jesus se apresenta em nós no partir do pão, como Jesus ele se apresenta a nós como como o nosso alimento diário e nos faz voltar à origem, nos faz voltar a Ele. E olha só, o que o escritor Hebreus disse: Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus está sentado
a destra de Deus. E a palavra dele fala que nós nos assentamos nas regiões celestiais juntamente com ele. Meu Deus, essa palavra é muito forte. Nós nos assentamos, ele nos faz assentar com ele. Se você não conhece, se você não toma posse de quem você é em Cristo, eu sinto muito em te falar, mas você está perdendo tempo. Então, entrega realmente a tua vida, os teus caminhos ao Senhor e desfrute de tudo que o Senhor já te deu. Aqui na terra ele já te deu. E a palavra vai falar assim, ó. Em Jesus o céu veio à terra. Em Jesus o céu veio à terra. Na teologia de Paulo, Cristo é tudo o que de Deus podemos conhecer. Pois ele é tudo de Deus que existe. De fato, não há mais em Deus do que há em Jesus Cristo. Eles dois são um só. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E Cristo afirmou a sua pré-existência quando ele falou aqui em Romanos 11, capítulo 11, versículo 35, assim: o inefável Deus, o eterno, o eternamente existente, de quem todas as coisas criadas procederam, fonte originária de todos os seres, não depende de qualquer outro ser para a sua vida e continuação em existência, pois dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Meu Deus, é dele, não existe outro. E ele vai falar aqui que Deus não deriva de outrem, ou sua forma de vida, e sua forma de vida não pode deixar de existir. Então, todas as demais formas de vida dependem da sua vida. Deus sempre existiu, sendo a força por trás de toda outra experiência. Essas palavras são palavras de vida. Pegue essas palavras. Pegue essas palavras em nome de Jesus. E em Salmo 90 ele vai falar: antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade tu és Deus. Ele era, ele é e ele há de ser. Gente, se você não, eu vou repetir. Como que nós vamos seguir uma pessoa que nós não conhecemos, que não tem destino? Nós precisamos conhecer a essência de Cristo. Nossa, Jó, ele falou, eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia porque as pessoas chegavam aqui e falavam. Mas eu não te conhecia, sabe? De fato e de verdade, porque eu não sabia experimentar a tua bondade. Quando você conhece Jesus, sabe, de verdade, que você para você ver, ler os rudimentos, ler a palavra, ler o que é, quem é Jesus, você não deixa de segui-lo. Você não consegue mais virar para a direita e virar para a esquerda. Se alguém chegou até você e lançou algo até você, lançou algo contra você, você vai preferir ficar com a palavra. Você vai preferir ficar com Jesus, porque Jesus é a vida, é Ele que liberta. E aqui ele vai falar que Ele é Yahvé. Para o historiador Ramiro Bentes, Yahvé quer dizer: eu serei sempre quem era. Yahvé vai dizer: eu serei sempre quem era. Ele é imutável. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Ele não tem sombra de variação. Desde o princípio, Jesus continua sendo o mesmo. Desde o princípio, Jesus continua sendo o mesmo. E ele fala aqui em Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. É a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus, que se renova todos os dias. É Ele que determina a nossa vida. Ele não muda, por isso é a razão, por essa causa, é a razão de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias dele vai se renovar todos os dias. E
Ele fala assim também, Jesus não é a representação de Deus, mas ele é a própria presença de Deus. Não era Deus apresentado, mas Deus presente. Deus conosco, Deus conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. Você pode tocar em Jesus? Você pode nessa manhã tocar em Jesus? Pela fé você pode tocar em Jesus? Você pode, pela fé, sabe, falar assim, Senhor, eu estou aqui entregando o meu caminho ao Senhor e eu vou confiar no Senhor porque eu sei que o mais tudo o Senhor fará. Então, olha só, mas Deus presente, Deus conosco, Deus conhecido pela visão, pelo toque, pela fé. Nosso evangelho é cristocêntrico. Este é o centro de toda declaração sobre fé e religião. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia e está em Apocalipse 19. Paulo declara que tudo no universo orbita em torno dele, porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Não existe outro. O caminho é Jesus. Então, convergir nele, isso significa trazer todas as coisas até ele. Traga todas as coisas até ele. Centralizar tudo em sua pessoa. Torná-lo centro ativo de tudo que existe no cosmos. Os profetas das grandes religiões buscaram a verdade. Cristo disse, eu sou a verdade. Eles procuram a iluminação. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa palavra está em João, capítulo 8, versículo 12. E o profeta Isaías diz, ei, ele está vindo, se prepare, ele está chegando. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo haverá paz sem fim. O profeta Isaías já declarava. O profeta Isaías era um profeta messiânico que falava que Jesus ia vir, que profetizou sobre Jesus. E ele esteve entre nós e ele está entre nós. Ele está entre nós, nós precisamos crer nessa palavra. Em Jesus, Deus veio ter um encontro comigo. Em Jesus, Deus veio ter um encontro comigo. Ele veio nos fazer uma visita. Como humano, Cristo nasceu de uma mulher humana como um bebê. Experimentou fome, frio, sede e dor. Contudo, Jesus foi apresentado com um corpo fluídico, como um anjo, um ser criado ou uma entidade celestial. Quando Jesus subiu aos céus, muitos viram e testificaram. E nós cremos nessa palavra. Então, olha só, o que dizem as Escrituras? O que as Escrituras dizem? Jesus é homem e Deus. Não somente homem, não somente Deus, mas Deus como Deus. Na verdade, e o homem como todo homem deveria ser. Jesus possuía duas naturezas. Jesus possuía duas naturezas. Completa divindade e perfeita humanidade. Quando Jesus esteve aqui, ele era a completa divindade e a perfeita humanidade. Então, se alguém perguntar para você qual a natureza de Jesus, você vai falar, Jesus é a completa divindade e a perfeita. Não existe um homem mais perfeito do que Jesus aqui na terra, quando ele andou entre nós. E em 1 João 4, 2 vai falar assim, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido
que vem e presentemente já está no mundo. Então você precisa conhecer quem você está seguindo. Você precisa conhecer. Cristo foi santo e impecável. Cristo foi santo e impecável. Ele indagou seus oponentes: quem dentre vós me conhece de pecado? Não existiu. Não existiu. Jesus, ele foi o sumo sacerdote. Ele foi muito mais que um sacerdote, ele foi o sumo sacerdote. E já para terminar aqui, gente, a gente já está terminando. Ele vai falar assim, um dos pais da igreja, Clemente de Roma, disse: irmãos, devemos pensar sobre Jesus como Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Você pode até conhecer alguém de longe ou pode saber muitas coisas sobre uma pessoa sem nunca ter o encontrado. Muita gente ouviu falar de Jesus e alguns até sabem muitas coisas sobre ele, mas ainda não o encontraram. Ainda não o encontraram. Creio que ele quer se revelar a você. Ele é mais que uma religião ou uma filosofia. É um relacionamento. Você não pode terminar essa vida sem que Jesus, sem que tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então faça uma oração pedindo por um encontro real com Cristo. Meu Deus, que palavra foi essa, gente? Que palavra foi essa? Eu fiquei tão feliz quando eu vi, sabe, esse capítulo. Quando eu vi esse tema, eu falei assim, Senhor, nós precisávamos, para estarmos na nossa hora, para nós projetarmos o nosso ano e falar: o ano novo sou eu. Nós precisávamos de ouvir, de ter essa palavra dentro de nós. Nós precisávamos acessar essa palavra, porque é para Ele. Se eu estou aqui, eu não estou aqui me promovendo, querendo, não, eu estou aqui fazendo por uma missão, por um propósito. É por esse Jesus, por esse Espírito de Deus, de Jesus que arde dentro de mim, do meu coração. E você precisa ter essa fé, você precisa, sabe, ir a esse lugar. Quando nós encontramos com Jesus e nós aprendemos de Jesus, o nosso fardo, ele fica leve. Nós não podemos entrar, sabe, no céu, ter, sabe, uma expectativa da eternidade se nós não andamos com Jesus aqui. Nós não podemos. Essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra que você precisa conhecer quem você está andando, com quem você está andando. Lá na igreja, com os adolescentes, com os juvenis, eu sempre falo: como que vocês vão seguir uma pessoa que você não conhece? Para você seguir uma pessoa, você precisa conhecê-lo de fato e de verdade. Você precisa saber quem ele é, a origem dele. Como que você fica andando sem destino e qualquer vento te leva? Jesus é o caminho, ele é a porta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus, porque ele é o próprio Deus. E eu vou falar para você para terminar aqui. Jesus, ele é a própria expressão de amor. Jesus é a própria expressão de amor. Jesus é a própria. Ele é o próprio amor de Deus. E ele te amou tanto que ele se entregou por você. O amor de Deus, o amor de Jesus foi tão grande que ele se anulou por sua vida para te trazer paz, para te trazer alegria. É espinhoso? Sim, é espinhoso, mas é um espinho que nos traz paz. É um espinho que nos traz vida eterna. É um espinho que nos traz destino. E se eu não me aproprio dessa verdade, eu não consigo. Se eu não me aproprio da verdade que é Cristo, eu não consigo. Porque a minha vida tem que convergir nele. A minha vida tem que convergir em Deus. Ele é a luz do mundo e nós somos a luz junto com ele. Nós estamos aqui para brilhar o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho verdadeiro? É o evangelho de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Andar como Jesus, ele é a nossa maior motivação. Ele é a nossa maior expressão. Ele é a nossa maior inspiração.
Jesus é o nosso maior motivador. Eu estou aqui por Ele. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui por Ele, porque para Ele são todas as coisas. Meu Deus! Jesus, muito obrigado, Senhor. Jesus, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado, porque a nossa motivação, ela sempre vai ser o Senhor. A nossa motivação, a nossa alegria, sempre vai ser o Senhor. E eu te peço agora, em nome do teu nome, Jesus, que o Senhor alcance pessoas com essa palavra. Aqueles que foram frustrados na religião, aqueles que foram feridos na religião, Senhor, venha religar em ti. Senhor, venha religar com propósito, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que foram, Senhor Jesus, caluniados, aqueles que não suportaram levar a sua cruz. Jesus, que o Senhor dê força nessa manhã, que o Senhor dê força em nome de Jesus. Aqueles que estão passando, Senhor, por momentos desafiadores, por momentos difíceis, Senhor, se revela. Jesus, assim como o Senhor se apresentou, encontrou os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, Pai, encontre os teus filhos. Encontre os teus filhos e dê a paz, dê a alegria de viver, sabe? Revela a tua verdadeira motivação. Senhor, eu oro ao Senhor, eu termino, Jesus Cristo, essa live orando ao Senhor, porque eu sei que é do Senhor que vem a nossa força. Jesus, é do Senhor que vem a minha força. Pai, eu não consigo fazer nada sem ti, porque um dia eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu confio em ti, e todos os dias eu entrego esse caminho ao Senhor e eu confio no Senhor, porque eu sei que o mais, aquilo que eu não estou pensando, aquilo que os meus olhos são limitados, aquilo que os meus pensamentos são limitados, o Senhor vai muito além. O Senhor vai muito além. Espírito Santo de Deus, traga paz aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Pessoas que estão querendo paz, estão à procura de paz, traga paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro ao teu nome, em nome de Jesus. Meu Deus, que maravilha. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Não foi Deus, sabe? Não é Ele que te traz condenação. Muito pelo contrário, Ele te traz vida. Ele te traz vida e te traz vida em abundância, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração, amo vocês. Em nome de Jesus. Amanhã, 7h da manhã, estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar o teu dia. Que esse dia seja um dia, sabe, de fortaleza na sua vida. Em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.